esse amor, ninguém consegue nem explicar. A gente vai pelas escrituras para chegar um pouco lá, o que os Paulo, os apóstolos disseram. Aleluia. E mais, é uma aliança. Uma aliança, glória a Deus, eu falei que ia pegar pouco, mas eu acho que vai ser muito. Uma aliança que quando nós examinamos a escritura, no livro do profeta Jeremias, no capítulo número 31, nós já podemos perceber e entender que essa aliança não é de hoje e não é só conosco, com Israel Deus já tinha. Quando ele diz assim, no capítulo número 31, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois, com que amor eterno te amei, também com amorável dignidade te atraí. Deus não esquece da promessa dele. Deus não esquece de quando ele faz uma aliança com o povo. E mais, se o povo quebrar a aliança, os escolhidos quebrar, ele conserta. A maravilha que leva a gente, pastor, igreja, irmão, suportar tribulações, aflições, é porque o próprio Jesus, o dono desse amor, também suportou. Dá para repartir aqui em 3 partes, falar da morte e ressurreição de Jesus, dá para falar da voz do céu, o qual o pastor aqui já falou, e dá para falar desse amor e da luz do mundo, que é Jesus. Aleluia. Então os discípulos, que era chegado de Jesus, mas aqueles que não conseguiam chegar muito próximo de Jesus, porque sempre tinha tempo a multidão perto de Jesus. Pedia para os apóstolos que queria ver Jesus, queria conversar com Jesus. Aleluia. E às vezes não podia, porque no versículo 29 diz, ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizer que havia sido um trovão, outro dizia um anjo que lhe falou. Então tinha uma multidão. Aí foi a hora que eu entendi o amor de Jesus. Vamos lá. Tinha uns que foram até os discípulos para que eles conduzissem até Jesus. Tinha uma multidão ali também, com certeza, queria ouvir algo da boca de Jesus. E Jesus, sendo grande profeta, o nosso Supremo Pastor, o próprio Deus, ele lançou uma palavra de profecia, pastor, que os discípulos depois vieram explicando, que eu consegui entender. Naquele momento, Jesus não podia fazer muita coisa por aquela multidão, porque ainda não tinha chegado a hora dele. Também se Jesus tivesse salvado todos, aí não ia sobrar nem para nós, porque uma palavra não era suficiente para atrair o povo. Mas ele deixou essa tarefa para nós. Glória a Deus e maravilha por isso. Aquela multidão então, claro, Jesus com o Pai é só pedir, é só conversar. Mas como ele estava angustiado e precisava também de receber algo do Pai, ele pediu que o Pai o glorificasse. Então Deus o respondeu, já tenho glorificado e outra vez glorificarei. Então aquela multidão, Deus fez com que eles ouvissem uma voz, mas na verdade, quando a Bíblia fala trovão, está dizendo a voz do próprio Deus. Mas como eles não iriam aguentar, porque segundo a Bíblia diz que quando Moisés conversava com Deus, o povo não podia ouvir a voz dele porque eles não aguentavam. Eles disseram, foi um anjo. Mas é tudo de Deus.
Porque eu entendo o seguinte, pela palavra do Senhor e pelos escritos das Escrituras, que quando Deus quer falar com alguém, Ele envia o seu anjo, o mensageiro. Se a gente for provar na Bíblia aqui, tem vários versículos a provar, com Maria, com os pais de Sansão, com Ló. É Ló, né? O sobrinho de Abraão? Isso, né? Com o próprio sacerdote Zacarias, que o anjo apareceu em pé diante do altar. Então temos vários exemplos. Quando Jesus foi tentado, os anjos estavam ali seguindo a Jesus. Enfim. Aí Jesus disse assim: esta voz que nós ouvimos não foi por amor de mim, por amor de Deus. Aquilo é a sua profecia. Porque já que não podia salvar aquele povo, ele falou: o quê? Eu não posso perder essa multidão. Eu estou pensando aqui, pelo amor que ele tem, pelas almas, uma multidão, e você não pode trazer eles para conversão, porque a Bíblia está falando que ele precisava morrer, o qual ressuscitou dentre os mortos e assentou a destra de Deus, para agora sim atrair um povo zeloso de boa obra para ele. E esse povo, um desses povos somos nós que estamos aqui, que ele derramou o seu amor no nosso coração, na nossa mente, e vai revelando hoje. Glória a Deus. Porque até então eu falei: Deus, essa mensagem aqui é uma mensagem tremenda, porque os grandes pregadores que pregam, já várias que nos revelam. Porque os pastores já têm falado sobre quando, glória a Deus, em Coríntios, Paulo diz: ainda que tenha o dom de profecia, fizesse várias coisas, mas se não tiver o amor, que é a caridade, nada adiantaria. Aí Jesus diz assim para a multidão: mas por amor de vós. Quer dizer, Jesus lança a palavra de profecia, que o amor vai estar em vós, a interpretação dessa palavra depois pelos apóstolos, o amor vai estar em vós. Quer dizer, eu não posso deixar trazer agora, mas eu vou lançar uma palavra profética que vai ficar no coração deles, aleluia, vai ficar na mente deles, e no tempo determinado eu vou atrair essa multidão para mim, porque ele é o bom da boca, é o valente, Jesus de Nazaré. Que tremendo! É por isso que às vezes eu fico olhando a Bíblia assim, mas peraí, Deus parece que ele oculta as coisas, mas por quê, pastor? Não é o tempo determinado para me revelar. Quem diria que um gesto simples de levar aquela mensagem ali para aquela pessoa, aí Deus ia acabar de completar o que é o amor. Para nós aqui saímos completos, que Ele já derramou nos nossos corações, que essa noite é incrível, vai ficar marcada na minha vida e na tua vida mais. Glória a Deus. Aleluia. Que os apóstolos explicando o amor é o seguinte: se você vê seu irmão precisando de alimento, alimento. Se você vê ele com sede, dê água. Se vê ele nu, veste. Agora, pare e pense. Pegar uma veste e dar para alguém. É isso que Jesus está falando. Ele lançou a profecia porque não podia fazer mais nada, mas ao decorrer, os apóstolos foram explicando para chegar até nós, para que sejamos completos. E que naquele dia nós estamos à direita dele, bem-vindo do meu Pai, o rebanho que ele tem nos escolhido. Que maravilha! Aí eu perguntei, eu estava em casa e na frente a casa pastoral e na frente a igreja. E aí tinha alguém pregando, eu fiquei observando ele, escutando ele pregar. Aí ele só sabe pregar. Claro, é a palavra de Jesus. É isso aqui que eu fiquei procurando entender. Por causa de multiplicar, multidade, amor de Deus tirará. Eu falei, cadê a edificação para a igreja? Se já está frio,
Então aquela palavra já se cumpriu. Nós temos que buscar de Deus. E agora? O que eu vou fazer? O que o teu povo vai fazer? O que tu tens nesse momento para a igreja? Mas é aquele tal negócio. Não estou criticando o pregador, mas sempre é assim. Repetição. Nada de novo. Glória a Deus. Essa mensagem aqui, depois não vai dar tempo aqui, Deus, também não quero sair daqui. Os irmãos começam a ler de Paulo e os apóstolos. João também fala bastante sobre isso. Para acabar de completar em casa. Que aí vocês vão ficar cheios do amor de Deus mais ainda. Realmente. Porque lá eles explicam direito, mas como a gente está na pregação, não é o ponto de ensino, então não tem como ir para lá. Mas uma coisa eu quero dizer, que essa multidão e que esses gregos estavam buscando o melhor, Jesus. E mais, Ele é a luz. É a luz que ilumina todo homem, toda mulher, toda criança. Há tanto que os apóstolos explicar, Paulo, ele diz: vós sois a luz do Senhor. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Então nós não temos treva. Da mesma forma que é Deus, nós temos que acompanhar o raciocínio da palavra. Se Deus não tem treva nenhuma, nós não temos, porque se tiver, nós vamos repreender. Nós somos da luz e vamos brilhar em nome de Cristo e muito, principalmente nos dias que estamos vivendo. Nos dias que estamos vivendo, amado, que esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Dias difíceis. Agora eu pergunto, por que Deus escolheu nós os dias difíceis que estamos vivendo? Por que Deus me salvou quando já tinha, não foi na minha juventude, já tinha, acho que uns 36, foi em 2006 que eu me batizei, que eu tinha todo o vigor. Porque Deus tem o seu tempo, a sua hora determinada para salvar. O que resta o ser humano é entender de Deus. Às vezes eu penso dessa nação, o tanto que Deus já fez por essa nação e está vacilando. Mas nós que estamos aqui ouvindo essa verdadeira palavra de Cristo, não vamos vacilar. Porque o guarda de Israel não dorme, não cochila. Vamos ficar com as palavras que Jesus disse, sempre como o prudente, como a serpente. Mais uma coisa. Por que Deus chamou? Vocês observaram nas Escrituras que Deus só chama os valentes? Ah, mas eu estou fraco. Quando nós estamos fracos, o poder de Cristo nos fortalece. Deus chamou nós nesse tempo, amado, porque às vezes nós pensamos que nós somos, claro, nós somos fracos num sentido, nós somos pequenos no sentido, mas servimos um Deus grande. É para revelar em nós o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, para enfrentar os dias que estamos vivendo e dizer que Deus é tremendo, é vivo e poderoso, e que essa obra tem condições sim, aleluia, de ser por nós feita com o amor que Ele nos tem derramado em nossos corações, para levar o Evangelho ainda àqueles que não ouviram falar do Evangelho, sabe? E levar o Evangelho mesmo àqueles que ouviram, mas não ouviram da forma correta, como eu já disse. Glória a Deus. Exaltado por seu nome. Aí Jesus falando da morte dele, ele diz assim, ó, se o grão de trigo não morrer, não tem como produzir fruto. Tem que morrer. Ele estava falando da morte dele. Aí quando ele morre e ressuscita e assentou a destra
de Deus no céu, Ele pode interceder por nós. Já intercedia. Mas agora nós sabemos quem nós tem a nosso favor. E quando ele diz aqui no capítulo de número 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Você entendeu? Está entendendo o mistério de Deus? Agora, é a mesma coisa de Jesus aqui, está dizendo para nós aqui, ó, eu estou na destra do Pai, eu escolhi vocês para esse momento. Lembra quando eu não pude fazer alguma coisa por vocês ainda naquela época, mas agora eu pude, eu fiz, eu estou fazendo, eu vou fazer. Porque se Jesus, o próprio Deus, se angustiou porque ele ia passar, você imagina nós, as aflições da vida, o dia a dia, enfermidade, essa enfermidade, muitas pessoas estão precisando. Mas temos a convicção e temos a vitória. Porque quando Jesus disse o amor dele, ele estava fazendo aliança com aquele povo. Hoje ele está selando essa aliança conosco, que ele não vai deixar nós, aleluia, glória a Deus, abandonado em momento nenhum. O que temos que passar, iremos passar, mas ele vai estar conosco. Foi isso que eu quis dizer. Ó, multidão, é o seguinte, tudo que eu posso fazer é isso aqui, colocar o meu nome no seu coração. Aí no tempo determinado, as coisas acontecem. Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como. Tem que ir para Romanos mesmo. Glória a Jesus. Aleluia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está diante de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. É tremendo. Aleluia. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que dera poder ficar aqui, pelo menos umas 3 horas. Aleluia. Mas tudo é com ordem, essência, tudo tem as normas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.